Bom, antes da gente falar especificamente dos filos que compõem o reino animal, queria falar de alguns parâmetros que a gente vai encontrar, como simetria, tipo de reprodução, né? Quando a gente for ver a descrição das principais características dos representantes de cada filo, ok? Então, o que é a simetria? A simetria se refere à quantidade de cortes feitos nesses animais que geram duas partes iguais, certo? Então eu vou explicar. Se você pega um animal cujo formato dele é esférico, cuja simetria é esférica, por exemplo, uma bola de futebol. Uma bola de futebol apresenta uma simetria esférica. O que é isso? De cada 3 cortes que você faz, os 3 cortes geram duas partes iguais. Ó, você tem uma bola de futebol aqui. Se você fizer um corte assim, você vai gerar duas partes iguais. Se você fizer um corte assim, você vai gerar duas partes iguais. E se fizer um corte assim, também vai gerar duas partes iguais. Então, a simetria esférica, de cada 3 cortes, os 3 cortes geram duas partes iguais, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a maçã. A maçã ela tem esse formato. Se você fizer um corte assim, você gera duas partes iguais, certo? Se você fizer um corte assim, você também gera duas partes iguais. Mas se você fizer um corte assim, você não gera duas partes iguais, ok? Então, de cada 3 cortes, somente 2 cortes geram duas partes iguais. A simetria bilateral é a simetria humana, por exemplo. Né? Então, olha só, se você fizer um corte assim, não gera duas partes iguais. Se você fizer um corte assim, ó, separando dorso de ventre, também não gera duas partes iguais. O único corte que você faz que gera duas partes iguais é esse corte aqui, ó. Então, a gente fala que de cada 3 cortes, somente um gera duas partes iguais. E os seres que apresentam simetria assimétrica, né, ou seja, são assimétricos, não apresentam simetria, independente do corte que você fizer, você não vai gerar duas partes iguais, né? Então, acontece muito com poríferos. Se a ameba fosse um animal, porque ela não é animal, ela é um protista, né? Qualquer corte que você fizer aqui também não gera duas partes iguais. A reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada. E assexuada ou sexuada, nesses termos aqui, eles não estão se referindo à cópula, e sim à presença ou ausência de gametas. Quando a reprodução ocorre na ausência de gametas, quer dizer, não tem óvulo nem espermatozoides envolvidos, a gente vai chamar de modalidade reprodutiva assexuada. Quando tem gametas envolvidos, a gente vai chamar essa modalidade reprodutiva de sexuada, certo? Então, aqui ausência de gametas, aqui presença de gametas. Dioico e monóicos tem a ver com a quantidade de sexos que aquele indivíduo tem. Então, olha só, cuidado porque a nomenclatura aqui atrapalha mais do que ajuda. Seres dioicos são aqueles seres, é sinônimo, né, de unissexual. Seres dioicos são aqueles que apresentam um único sexo. Então, ou ele é masculino ou ele é feminino, certo? O prefixo di aqui é porque você precisa de 2 indivíduos para a reprodução acontecer. Seres monóicos é sinônimo de hermafrodita, é aquele que apresenta 2 sexos. Então, um mesmo indivíduo apresenta aparelho reprodutor masculino e feminino. Monóico porque ele pode fazer autofecundação, então basta um único indivíduo para se reproduzir, tá? Então, dioico é unissexual, monóico é hermafrodita. Sistema digestório. Toda vez que eu digo que o sistema digestório de um indivíduo ele é completo, significa que esse indivíduo apresenta um orifício para a boca e um orifício para o ânus. Quando eu digo que esse indivíduo ele tem um sistema digestório incompleto, é porque ele apresenta um único orifício que funciona como boca e ânus. Presta atenção que isso aqui não tem a ver com protostomados ou deuterostomados. A nomenclatura protostomado é que durante o desenvolvimento embrionário surgiu primeiro a boca. E deuterostomado, durante o desenvolvimento embrionário, surgiu primeiro o ânus. Entendeu? Tem a ver com o tempo. E aqui tem a ver, né, quem surgiu primeiro, né? E aqui tem a ver com a presença ou não dos dois depois que o indivíduo já não é mais embrião, né? Ele já está formado, ele já é um indivíduo adulto. Se ele tiver boca separada de ânus, sistema digestório completo. Se ele tiver um único orifício funcionando como boca e ânus, sistema digestório incompleto. Sistema circulatório. Agora, aqui é digestório, tá? E aqui é circulatório. Sistema circulatório aberto significa que esse indivíduo ele não apresenta vasos sanguíneos. O sangue circula livremente no corpo daquele indivíduo.
Já o sistema circulatório fechado é aquele em que o sangue circula dentro de vasos, dentro de veias, dentro de artérias. A gente considera essa característica aqui, né, como sangue circulando dentro de vasos, como uma característica mais evoluída, ok? Então, ela está presente nos seres mais complexos, né? Nos animais mais complexos. Enquanto aqueles filos que reúnem seres mais simples apresentam o sistema circulatório aberto. A metameria é a segmentação do corpo. Então, os seres que apresentam, o filo do reino animal, que apresenta uma metameria perfeita são os anelídeos, como por exemplo minhoca, sanguessuga, né? Apresentam o corpo inclusive dividido em anéis, eles têm uma metameria perfeita. Mas os artrópodes, que envolvem, por exemplo, os insetos, né? A classe dos insetos, também apresenta essa segmentação. Eles apresentam um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, certo? Tem os aracnídeos, que também apresentam metameria. Eles vão ter cabeça e tórax fundido, né, formando cefalotórax e abdômen. Então, eles têm uma certa segmentação, sim. Os parazoários são aqueles seres que não apresentam tecidos verdadeiros. Quando você vai olhar a presença de tecidos verdadeiros, você vai ver que esses indivíduos aqui, eles não vão apresentar. É uma única célula ou um conjunto ali pequeno, restrito de células que faz tudo, respira, reproduz, digere, né? Faz todo o metabolismo. Já os metazoários são aqueles seres que apresentam tecidos verdadeiros, tá? Então, com tecidos verdadeiros. Uma parte que vai reproduzir, um outro tecido responsável pela respiração, outro pela locomoção, né? Existe essa certa organização, também é uma característica mais evoluída. Neuromiários são aqueles seres com sistema nervoso. Aneuromiários são aqueles que não apresentam sistema nervoso, certo? Então, aqui tem a ver com sistema nervoso. Mesmo que seja difuso, mesmo que seja primitivo, apresenta, ele já é neuromiário. Não tem sistema nervoso, ele vai ser considerado aneuromiário.